Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. O próximo episódio 4 do Circo Digital já vazou na internet e temos aqui diversas informações. Eu vou falar pra você agora. Depois que o episódio 3 do Circo Digital revelou vários segredos, agora a expectativa é maior ainda pro próximo episódio, o episódio 4. Como a criadora já fala pra caraca, eu falei aqui sobre os próximos episódios e tem algumas informações novas aqui. O personagem central dessa nova fase vai ser a Gangle. Isso porque ela já tinha revelado que personagens iriam ganhar destaques em cada um dos episódios. E claro que alguns deles mostraram diversas reviravoltas aqui. Eu sou o RK Play e vou falar pra você. Eu já avisei pra vocês que tinha uma lista de personagens que ganhariam destaque em cada episódio. Mas uma imagem que tava aí viralizando na internet e já tava naquele teaser dos próximos episódios era uma onde o Jax estaria trabalhando aqui como cozinheiro ou no McDonald's. E teria um personagem que até agora não foi revelado, que era um Homem-Orbe. Essa criatura fofa de cor azulada. Só que isso não é o único personagem. Vamos lá. Em partes, já temos aqui uma certa ideia de quando vai ser lançado o próximo episódio. Digamos assim, tem uma teoria aqui que coloca cada um dos episódios tendo um intervalo de 6 meses para ser lançado. Por exemplo, entre o piloto e o segundo episódio teve uma demora de 6 meses, e o segundo pro terceiro foi mais ou menos 5. Então já podemos imaginar, né, que como o episódio 4 já estava pronto, quando o segundo episódio já estava indo pro ar, já era de se imaginar que a animação já estaria sendo iniciada. E naquele teaser tinha aqui um cenário muito doido, que era um estádio de beisebol. Então, porque parece que esse episódio aonde o Jax vai ficar trabalhando, na verdade vai ser dentro de um estádio de beisebol. Isso mostraria que aquela expectativa e teoria que fazíamos estaria tudo conectado. E não é à toa que eles mostraram a imagem totalmente incompleta. É porque eles ainda estavam animando os primeiros momentos. Tanto que até mesmo a cena do Kinger com a espingarda, se comparar com a versão do episódio 3 que foi lançada agora, é bem diferente. Enfim, vamos lá. Parece que o nome do cenário vai ser a Corte do Fast Food, que é uma praça de alimentação onde todos os personagens do Circo Digital iriam acabar trabalhando. Isso aqui é bem engraçado porque tem duas hipóteses sobre como essa história vai se revelar. Uma vai ser uma competição entre os jogadores, ou seja, a turma do circo vai trabalhar em diversos lugares ou dentro de uma loja só, e a função deles é apenas trabalhar e garantir que o fast food vai funcionar. Só que é engraçado que um personagem que já tá confirmado é o Orbis, ou o Orbman. Esse ser aqui azul que tem um formato de bolinha. Dá pra acreditar que ele seria o dono do restaurante e que vai fazer com que todos os funcionários trabalhem pra caraca. Existe uma teoria de que ele teria sido o personagem que fez com que todos os outros funcionários teriam largado e desistido do emprego, o que fez ele ficar sozinho e entrasse quase em falência. Então, a missão da turma do circo é garantir que todo o restaurante volte a funcionar, ou seja, salvar o negócio. Interessante a premissa, mas é circo digital, então tem que ter alguma coisa muito maior acontecendo. E é aí que eu começo a criar uma teoria com a Gangle. Lembra? Ela sempre é trollada e muito mal sacaneada pelo Jax em cada episódio, com a máscara dela sendo quebrada diversas vezes só por causa da interação dos dois. O que é mais louco disso tudo é que a Gangle vai ser a personagem que vai ganhar destaque nesse novo episódio. Então, se a gente tem aqui um aprofundamento das emoções e também motivações de cada personagem, o que a Gangle poderia esconder? É muito provável que ela vai acabar se revoltando contra o Jax. Por quê? A nossa querida Gooseworks, que é a criadora do Circo Digital, adora responder diversas perguntas aqui na internet. Uma delas é perguntando se a Gangle em algum momento iria bater ou se vingar do Jax por maltratar ela em cada episódio. Ela simplesmente respondeu que era bom você esperar. Então, nesse momento que ela começa a responder esse tipo de coisa dessa maneira, é muito provável que aquele possível spoiler na pergunta seja o que vai acontecer nesse episódio. E é bom ver que o Jax, ele tá indo trabalhar para ganhar um salário mínimo, meu amigo. Fora que isso parece uma crítica social bastante real. Ele não tá muito feliz com isso. Além disso, tem uma teoria que a galera começou a falar que esse Homem-Orbe, ele pode ser relacionado a um produto de higiene, porque ele acabou aparecendo em um rótulo de shampoo. Ou seja, será que vai ter realmente um produto aqui pra esse personagem? Bom, como ele é um NPC, cada um deles acabou ganhando um certo destaque aqui e virando produtos e brinquedos. Agora shampoo, aí é novidade. Só que vamos lá. Depois do terceiro episódio, onde vimos que uma caixa de som era um NPC, podemos já imaginar que essa mão branca que apareceu aqui, a Master Hand, é na verdade um personagem. Não pode ser. Sim, talvez seja o personagem mais leal ao Orbman. Por quê? É bom ver que essa mão é muito grande pra ser a mão do Kinger. E ele também fica controlando e colocando cada personagem no seu devido lugar. Se ele vai comandar todo mundo, ele deve ser o braço direito, literalmente, do Homem-Orbe, que é o dono do restaurante. Então, podemos já até colocar o nome desse personagem como braço direito, pra ser uma forma literal desse termo. E ele vai ser tipo o gerente ou o chefe do restaurante, supervisionando cada um deles. É muito louco imaginar o que vai acontecer com esse novo episódio.
episódio. Porque se o Jax, sendo trollador e querendo o caos da maneira que ele quer, é muito provável que ele vai acabar causando uma treta imensa nesse restaurante aqui, gerando uma confusão contra a Master Hand, ou o braço direito. Desculpa comparar, mas o fato de ter uma luva branca voando, pra mim é demais, uma referência aos Smash Bros. Se você conhece aí, comenta aí, meu amigo. Mal posso esperar pra ver minha mãe. Agora, mas pensa aí, se esse episódio tem aqui o personagem Jax se ferrando, a criadora já tinha avisado que a Gangle seria, na verdade, a grande protagonista e ganharia o maior destaque nesse episódio. Então, já é pra imaginar uma briga ou uma treta entre o Jax e a Gangle. Entenda, desde o primeiro episódio, cara, existe uma sugestão, né, que o Jax implicaria demais com a Gangle, quebrando a máscara e tudo mais. Então, se a Gangle saísse muito da sua forma de ficar feliz e triste e batesse de frente com o Jax, o que iria acontecer? Será que esse seria o momento onde ela ficaria abstraindo quando ela tomasse a própria rédea da situação? Seria muito bom ver isso. Uma outra coisa que queremos ver é a Pomni descobrindo o que acontece com o Kain quando ele começa a bugar. É bom lembrar que ela já conseguiu sair pro vazio, que não voltou a aparecer até agora, e ela também conseguiu sair pro fora do mapa, onde encontrou outros personagens que antes poderiam ser, sei lá, duplicados ou até bugados. Se tem uma coisa que tá todo mundo querendo ver a partir de agora, é quando a Pomni vai começar a expandir muito o seu conhecimento, não só para tentar encontrar a saída outra vez, já que parece que depois do piloto ela simplesmente esqueceu que a porta da saída existe, e também o como o Kain pode trabalhar nesse caso, já que a gente sabe muito bem que ele é o personagem que é uma IA. Aquela teoria de que ele seria humano foi totalmente quebrada depois que ele começou a bugar todo o jogo. Tá bom. Mas vamos lá, se o Kain, que era taxado como o grande vilão do Circo Digital, não é exatamente um humano que controla tudo e todos, quem poderia ser o outro personagem vilão? Eu acredito que seja o Jax. O Jax é aquele que acaba trollando todas as aventuras, quebrando tudo, causando caos. Ele também agora parece ter o poder de quebrar a quarta parede, porque quando ele para de respirar, parece que essa é a real habilidade dele, e quando ele acaba quebrando a quarta parede, ele pode também distorcer tudo o que está acontecendo, conseguindo várias chaves, mesmo sabendo que ele não deveria conseguir tantas chaves com tanta facilidade assim. Eu já vou tacar aqui a minha ideia pro próximo episódio. Eu já vou falar pra você, o próximo episódio vai colocar o Jax com o lado da vilania dele muito exposta, aonde ele vai brigar pra caraca com a Gangle, a ponto de fazer ela enlouquecer, e aí sim ele vai ficar em perigo. Vai apanhar pra caraca da Gangle, mas ele vai também mostrar a sua verdadeira habilidade, que é arrumando chaves, conseguindo sair e, claro, guardando aqui algum mistério pra gente encontrar os motivos, os reais motivos dele ser esse personagem que acaba quebrando a quarta parede, e por que ele faz tanta maldade dentro do Circo Digital e por que ele é o cara do mal. É muito provável que ele seja o único humano que ainda tem conhecimento e consegue controlar o seu personagem, com outros que estão ainda presos dentro do Circo Digital. Isso aqui é uma hipótese, porque a gente sabe que a criadora do Circo Digital também trabalhou no enredo, cara, do Mother Drones. E se tem uma coisa que a gente acaba descobrindo com essa série, é que tem coisas em comum que acabam se repetindo. Uma delas é colocar um dos personagens que poderiam ser aliados como verdadeiros vilões. E eu começo a expressar exatamente isso pro Jax. Eu acredito que ele é o personagem mais importante nesse episódio, que vai conseguir fazer com que a Gangle, mesmo a gente se apegando a ela, ela acabe sendo abstraída aqui. Porque em cada episódio, ela praticamente não faz muita coisa, mas ela acaba se ferrando pra caraca só por causa do Jax. E ela vai ter que se voltar contra ele, porque, cara, não tem como. Ela tá apanhando demais sozinha e ela tem que fazer alguma coisa e se impor pra acabar com a ameaça desse pequeno coelho roxo. O que é um completo absurdo, já que todos os personagens que estão no Circo Digital estão presos contra sua vontade, mas ele parece se divertir pra caraca com o caos que ele tá causando. É, cara, ele é o único personagem que acaba manipulando, destruindo e torturando todo mundo emocionalmente. Mas assim, isso diferencia ele pra caraca dos outros personagens, mas ele prefere causar essa dor psicológica, causar o caos, destruir tudo. É bom lembrar que no final do episódio do Desfiladeiro Doce, ele simplesmente deixou todo mundo pra morrer, porque ele soltou aquele caramelo pra poder comer todos os vivos lá do Reino Doce, sabe? Só pelo prazer. Eu imagino que a Gangle vai acabar se sacrificando ou virando uma abstração, saindo aqui do grupo, mas pra poder causar um caos e, claro, sendo abstraída por conta do Jax. Só que as outras personagens não vão perceber isso. É muito capaz, cara, da série inventar, por exemplo, que o Jax vai mentir sobre o que aconteceu com a Gangle, já que ele mentiu já na série, e ele vai tentar fazer isso com os outros, porque quando ele perceber que ele é capaz de deixar todo mundo enlouquecido, é muito provável que ele vai conseguir fazer isso com outros personagens
personagens, o que colocaria ele como vilão. Imagina só o que vai acontecer se ele, por exemplo, descobrir que é capaz de bugar o Kaimi, já que quando ele começa a bugar, o jogo inteiro se distorce. Então, com esse poder que o Jax teria, ele poderia simplesmente fazer com que todo o circo destrua ou suma. Meu Deus, imagina só se ele encontrar a saída, andando pelos corredores da CIA ou chegando no vácuo. Aquilo ali seria muito terrível. Mas se tem uma personagem que ficaria muito feliz com o fim do Jax, além da Gangle, com certeza seria a Hagata. Porque assim, ao contrário dele, a Hagata é o extremo oposto. Ela gosta da paz e pacificação. Então, é muito provável que ela vai acabar ficando feliz se o Jax, sabe, simplesmente sumisse. Não exatamente feliz. Ela sentiria uma certa pena, mas ela também não iria ficar muito afetada se o Jax desaparecesse. Mas como tem uma ordem de personagens que vão ganhar destaque em cada capítulo, o Jax não tá aí pra poder morrer agora. Ele vai ser o destaque do 6º episódio, que vai, sabe, ser o arco aonde vai iniciar o fim do Circo Digital. Não pode ser.